toda pessoa que acha que sabe, ela se apega na sua própria sabedoria. E aí ela acha que não precisa de que Deus faça a obra. Ela acha que ela mesma pode mudar. Então, quem é que já não conversou com pessoas? Eu já sei, já conheço. Só para ficar tranquilo. O dia que eu quiser voltar, eu volto. O dia que eu quiser ir para a igreja, eu vou. Que é nada, é mentira, não vai não. Se não abrir o coração, não se humilhar e reconhecer seu pecado, pela carne não vem. Pode até vir para fazer companhia, mas não por causa de Deus e por desejo de ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia é muito enfática em falar, né? Que naquele dia, um subirá e o outro, dois estarão numa cama, um será levado e outro será deixado. Dois estarão no moinho, um será levado e outro deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Duas pessoas. É na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, eram 10 virgens. E quando fala de 10 virgens aqui, né, fala de 10 moças, cada uma com 5 lamparinas. Mas não quer dizer que Deus vai olhar, preste bem atenção. Tem muitas pessoas hoje que estão se enganando diante de Deus. E na visão espiritual, Deus me deu discernimento para entender. É muito bonito fazer as coisas lindas, bonitas, enfeitar, pintar, arrumar, fazer tempo, fazer. É muito bonito. Para Deus, Deus olha para o conteúdo que está dentro. Eram 10 virgens. Elas também tinham 5 lamparinas. 5 e 5. Só que 5 tinha conteúdo dentro. Tinha azeite. E 5 não tinha. Quem olha do lado de fora não vê qual é das moças que tem azeite dentro. Só se elas virar. O que o Espírito Santo nos revela para que nós venhamos a entender? Deus quer saber o que está guardado dentro do coração de cada ser humano. Ele vai examinar lá dentro do coração. É lá que nós guardamos o nosso segredo. Não é na parte exterior. Muitas vezes você pode olhar para um bandido e querer condenar o bandido. Mas o bandido tem um desejo de um dia que se adobrar e voltar, ir para a igreja e se converter. Enquanto muitas vezes tem um crente que já está bem fraquinho, que não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais de Deus. Já não tem mais azeite na lamparina. Pode vir engravatado, pode cantar, pode pregar, mas não tem o quê? Por fora tu olha o exterior, mas tu não consegue olhar dentro do interior. Então eram 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinha. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai entregar a igreja para Jesus. Não é o pastor, não é o obreiro. O mordomo da igreja se chama Espírito Santo. Ele é que vai entregar a igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João 14:16 que Jesus disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, meus discípulos. Eu vou subir e vou mandar um outro, o Consolador, e esse nos ensinará. Quem é o mordomo da igreja hoje? O Espírito Santo. Cuidando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai entregar. Então, o Senhor não vai olhar para a aparência exterior. Ele vai olhar para o interior para ver se o coração do seu povo está realmente puro, santificado. Vamos à frente um pouquinho aqui. Glórias a Jesus, né? Glórias ao Senhor. Se as pessoas deixarem de ouvir a voz dos homens de Deus, a voz da própria consciência, que de tanto gritar, sem ser atendida, cauterizou-se. Uma mente cauterizada impede a ação do Espírito Santo na vida da pessoa.
E ela está propensa ao pecado, sem ao menos se importar com o arrependimento. Falei certos dias aqui atrás em um outro estudo que há uma grande diferença entre o arrependimento e o remorso. Tem pessoa que chega para ti porque ela errou, ou porque ela te disse algo para ti que não deveria ter dito, mas ela vem só com remorso. E você, de bom grado, bom coração, vai te mostrar, perdoou sem problema nenhum, mas é só o remorso. No outro dia, quando você menos pensa, aquilo que ela fez, ela comete a mesma coisa. Minha irmã, meu irmão, falei mal de ti aquele dia, não deveria ter falado, tu me perdoa, mas ela está só com remorso. Por quê? Porque a consciência ficou despertando, olha, tu errou. Mas ela ficou com remorso. Foi o que aconteceu com Judas. Eu falei aqui outro dia. Judas não se arrependeu. Judas ficou com remorso. Depois ele começou, a consciência dele o acusou. E disse: Judas, tu trocaste e vendesse Jesus por 30 moedas de prata? A consciência, a voz da consciência. Mas ele não se arrependeu. Ele ficou com remorso. Pegou as 30 moedas, foi lá e jogou lá. Né? Mas não se arrependeu. Então, porque a pessoa que se arrepende de verdade, irmãos, daquilo que ela cometeu, que se arrepende, ela pede perdão de coração, a alma dela é mais lavada do que a pessoa que foi ofendida. E se a pessoa diz que perdoou e não perdoou, ela continua no primeiro momento fazendo a mesma coisinha. E isso nós estamos, querendo dizer, meu pai, careca de saber, com as pessoas que muitas vezes vivem ao nosso derredor. E elas continuam a mesma coisa. Não canso de dizer que toda a pessoa que realmente teve um encontro com Jesus, ela tem mudança de vida, mudança de hábito, mudança de caráter. Ela muda. E não precisa ela dizer nada que está na igreja, não precisa ela dizer para ninguém que é crente. As pessoas olham pelas suas atitudes e dizem: você está indo em alguma igreja? Você virou crente? Elas notam, porque como elas estão na escuridão, e a pessoa começou, ela deu lugar para o Espírito Santo, elas olham no semblante e veem uma luz. Elas veem uma luz. Elas olham o semblante do rosto da pessoa e veem uma luz brilhar. Elas veem, porque elas estão no escuro. O outro semblante está diferente. Muda! E você notou que não adianta muitas pessoas estar dentro da igreja, mas o semblante continua sempre carrancudo. Não tem um sorriso nos lábios, não tem alegria no coração, não tem paz, está sempre atribulada. Eu não acredito que uma pessoa que está sempre atribulada, o Espírito Santo está na vida dela. Não. Se ela não viver em paz, não tem como. Tu está sempre conversando com ela, ela está sempre mal-humorada. Não. Aí não, irmãos. O Espírito Santo, se ele é santo, ele dá paz, ele dá calma e ele dá tranquilidade para as pessoas. Não querendo dizer de que a Bíblia também nos não dá direito de dizer: ireis e não pequeis. Porque Jesus também se irou quando eles estavam na porta do templo fazendo comércio da casa de Deus. A Bíblia que ele se irou, que virou as mesas, pegou um alzorrague lá, uma açoiteira lá e bateu lá na casa do meu pai. É casa de oração e não casa de comércio, não casa de fazer chacota aí não. De vender ovelha, vender boi, vender carne, tudo aí, vender mais caro. Não. Aquela ira de Jesus era uma revolta contra o pecado, contra o erro, contra o engano. Ele não pecou. Então, tem momentos que nós podemos nos revoltar com um filho, com uma filha, com um irmão, com uma irmã, dentro da razão para corrigir para o lado do bem. Aí você não peca. Vamos à frente. Estão entendendo, sim ou não? Essa pessoa ainda diz bem assim: estou levando a vida do jeito que Deus quer.
Quantas pessoas já perguntou, como é que você está, meu irmão? Olha, pastor, eu estou indo aí. Do jeitinho que Deus quer. Não é do jeito que Deus quer, do jeito que ela quer. Eles colocam Deus, entendeu? Para te colocar para ti de que ela está bem, que não tem problema nenhum. Eu estou mal desse jeito, estou desviado desse jeito, estou bebendo desse jeito, estou fumando desse jeito, estou fazendo, é do jeitinho que Deus quer. Não é do jeitinho que Deus quer, é do jeitinho que ela escolheu. O que é que diz lá em Deuteronômio 28, sobre a bênção e a maldição? O que o Senhor diz? Coloco diante de ti a vida e a morte. Te coloco diante de ti o bem e o mal. Quero que você escolha o bem para que vivais. Agora vocês é que sabem. Está diante de nós. Deus não obriga ninguém nem a servir a Ele, não obriga ninguém a ir para o céu, não obriga ninguém a aceitar o seu filho como único suficiente salvador. Deus não obriga nada. É uma questão de aceitação. E é uma questão do quê? De pelo menos um pouco retribuir aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não que a gente vai conseguir pagar nada. Não vamos pagar nada porque já está pago. Agora, como forma de gratidão a Ele por aquilo que Ele fez por nós que estávamos perdidos. Né? Vamos à frente. Essa pessoa, né? Pessoa que a consciência não fala mais, que a consciência não acusa, não tem mais como, né? Ela não sente mais peso, né? E é uma coisa muito triste, porque Provérbios 1:7 a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? E a pessoa que perde o temor a Deus, para ela tudo é fácil. O que ela fez hoje, para ela é normal. Amanhã ela pode fazer de novo. Ela nem está preocupada se Deus gostou, se não gostou, se pecou, se não pecou. Entendeu? Né? E nós ainda estávamos hoje olhando aquelas coisas que aconteceu no carnaval, né? Que esnobaram de Deus, falaram mal de Deus, fizeram um monte de coisas ali, né? A pessoa está pagando um preço caro, o Brasil está pagando um preço caro. Por quê? Porque o dinheiro do povo está sendo usado, dos órgãos públicos, indevidamente. Se nós irmos para a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, diz o profeta Isaías: não gasteis dinheiro daquilo que não é pão. Se você ir um pouquinho para frente, por quê? O que quer dizer não é pão? Quer dizer, naquilo que te alimenta saudavelmente. E quantos governos, ou quando nós botamos o nosso dinheiro, do nosso suor, ou quando os órgãos públicos que cobram de cada um de nós, né, os impostos, e nós pagamos os impostos, eles usam indevidamente o dinheiro em coisas pagãs, em coisas horrendas, que afrontam a Deus. A mão de Deus vai pesar. A mão de Deus pesa. Por quê? Porque Deus está dizendo: olha, tu usa o dinheiro que tu ganhou com o suor do teu rosto, naquilo que vai te alimentar, na tua casa, na tua família, comprar roupa, o teu sustento, pagar as tuas contas, mas não naquilo que é indevido. Aí Deus, o que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo? Deus está revoltado, Deus está irado com razão, porque o povo perdeu o temor. Acabei de falar outro dia, ele permitiu 2 anos de pandemia, passou a pandemia, o povo esqueceu. Se tu perguntar hoje para eles esqueceram, que eles choravam de noite. E agora, quando eu vejo um barulho de uma ambulância andando, até me dá um susto. Mas no tempo da pandemia era 24 horas direto, só dava ambulância passando de um lado e outro. O povo acostumou. Agora passou, não, Deus ficou bonzinho, agora vai voltar tudo normal. O mundo nunca mais vai ser normal. Vamos à frente. Essa consciência, essa alma, essa vida dessa pessoa de tanto será abatida, ludibriada, dobrada pela vontade. O
que é dobrada pela vontade? O que é ser dobrada pela vontade? É a pessoa dizer assim, ó, a questão é o seguinte, eu sou assim, eu quero viver assim, eu gosto de viver assim, e ninguém tem nada que ver com a minha vida, não quero mudar. O problema é meu. E se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer que conhecem pessoas desse jeito. Eu não quero ser crente, eu não quero ir na igreja. Não adianta me convidar. Eu não quero o Deus de vocês. Ela é dobrada pela sua vontade. É a vontade dela. Dobrada pela sua vontade. Vencida pelas suas emoções. Tem pessoas que são vencidas pelas suas emoções. Elas gostam de algo, irmãos. Elas não estão perguntando e não querem nem saber se Deus gosta, se Deus não gosta, se a Bíblia condena ou se a Bíblia não condena. Elas querem ficar emocionadas. É se emocionar. Mas a emoção, ela é passageira. E ela é o antônimo. Uma pessoa emocionada não é uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa cheia do poder de Deus, ela pode pular, ela pode gritar, pode falar língua estranha. A pessoa emocionada pode fazer parecido, só que ela está emocionada. Ela está vazia. É a carne que está fazendo. E uma pessoa cheia do Espírito, ela está cheia, mas a alma está lavada e ela está leve. Então, até pode fazer parecido, mas é diferente. As pessoas emocionadas, elas pulam, elas gritam, mas logo o padre pergunta, e aí, como é que estava a festa? Ah, estava boa, mas já estou cansado, não quero mais saber. Pode dançar a noite toda no baile, quando chega embriagado, se deita na cama, cansado. No outro dia não tem disposição para nada. Aquela emoção foi passageira, foi uma alegria passageira. Agora você pergunta para uma pessoa que se encheu do Espírito Santo no outro dia, ou 2, 3 dias depois, pergunta, como é que foi aquele culto, como é que foi aquela palavra, aquilo? Nossa, foi uma bênção, eu estou até agora remoendo, que coisa boa, como Deus falou comigo. Olha a diferença de quem está cheio do poder de Deus e não está emocionado. Está abastecido com algo que vem do céu. E tem muitos lugares que as pessoas podem correr todo dia, mas elas vivem cheias de emoção. Eu volto atrás um pouquinho para dizer para vocês, tinha vasilha, só que a vasilha não se abastecia com o conteúdo certo. O que precisava nas botijas das moças era azeite. Quem tinha azeite estava na vontade do noivo. Quem não tinha azeite não podia se encontrar com o noivo. Assim também é nós. Ou nós sentimos a presença do Espírito Santo, se alegramos, nos regozijamos, sentimos a presença de Deus, ou ficamos emocionados porque ouvimos alguns louvores. Como prega bem o irmão lá, como prega bem aquela pessoa, ou como canta bem. Ela pode ficar emocionada, mas pode não sentir nada. Agora, uma pessoa que deu liberdade para o Espírito Santo, ela está sentindo, meu Deus, que louvor maravilhoso, estou sentindo arrepio aqui. E tem 2 tipos de arrepio. O arrepio que você sente que é quente, que esquenta teu corpo, é o arrepio do Espírito Santo de Deus. Tem gente que se arrepia, mas é gelado. Quando é um arrepio gelado, que levanta os cabelinhos, é de Satanás, não é de Deus. É os 2 tipos de arrepio para que você possa entender. Filho, eu já me arrepiei ali. Aí um arrepio gelado. Não é Deus. Arrepio gelado é de Satanás. Espírito de morte. Agora arrepio quente que você sentiu um arrepio quente, fiquei até encalorado. Aí é do Espírito Santo de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Glórias a Deus, né? Então, vencidas pelas emoções e traídas pelos pensamentos. Traída pelos pensamentos. O que é que diz a Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 17, versículo 18, que enganoso é o coração do
E quem o conhecerá, diz a Bíblia? Quem é que conhece o coração do homem? O que está guardado lá dentro. Quando fala do homem, fala da mulher. Quem é que conhece? Só você sabe o que está guardado lá. E Deus. Só você e Deus sabem o que está guardado. O que a Bíblia está dizendo? O que Jeremias está dizendo? Enganoso. Ele pode nos enganar. Pode vir alguma coisa no nosso coração. Quantas pessoas veio no coração e eles fizeram? Lá no capítulo 4 de Gênesis, Deus sabia que já tinha entrado para o coração de Caim de matar Abel. Ele disse, olha, Caim, eu vou te fazer uma proposta. Ele aceitou a proposta que Deus fez? Por que está exilado com o seu irmão, rapaz? Mas ele já tinha botado no coração, já tinha caído e não tinha como. Ele não quis voltar atrás. Né? Como também Judas também. Enganoso é o coração. O coração de Judas não enganou ele também? Se junta com os sacerdotes lá e vende o mestre lá. Vende o Jesus de vocês. Enganoso é o coração do homem. E quem o conhecerá? Jesus, quando escolheu Judas, será que não sabia? Já sabia. A palavra tinha que se cumprir. Como ele era obediente, ele tinha que fazer exatamente o que o Pai disse. Então, Jesus já sabia que do meio dos discípulos tinha um. E ele já sabia quem era. Então, Deus também conhece o nosso coração. A Bíblia diz também, irmãos, que antes mesmo que você venha pedir qualquer coisa, o Senhor já sabe. Se nós irmos, não vou me adiantar muito, se nós irmos para a Bíblia Sagrada, para o livro do Apocalipse, e nós estudarmos, porque é um livro muito complicado, porque no livro de Apocalipse, né, ele é muito complicado para que a pessoa possa estudar e entender muitas coisas que no Apocalipse falou João, umas já aconteceu, umas estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Mas não vai escapar uma palavra que foi escrito também no livro do Apocalipse que não vai se cumprir. E olhando outro dia sobre as pragas e os selos ali no Apocalipse, no capítulo 6 ali, vai ser tão terrível nos últimos tempos, tão terrível, a ira de Deus vai ser tão terrível, né? Olhando ali, diz a Bíblia que antes do final de tudo, né? Antes do final de tudo, antes que termine tudo o mundo, diz que o sol vai escurecer, vai perder seu brilho, né? Diz a Bíblia que as estrelas vão cair e Deus vai mandar uma saraivada de pedra nessa terra, que a cada pedra pesa 34 quilos. Você imagina, quando vem essas pedrinhas, que dá aí esses chuviscos, já quebra essas telhinhas aí, né? Já quebra essas telhas aí, né? Essas pedrinhas pequenininhas, né? Agora você imagina pedras de 34 quilos descendo do céu com a ira de Deus sobre essa sociedade pecaminosa, o que vai ficar de pé? A Bíblia também diz, meus amados irmãos, que os rios se converterão em sangue, as águas. Não vai ter